Sabedoria de um místico politicamente incorreto. Bhagwan Rajneesh. Osho é considerada uma das 100 mentes prodigiosas do século XX. E na Índia, junto com Gandhi, Nehru e Buda. Osho disse que seu trabalho ajuda a criar condições para um novo nascimento de um novo tipo de homem no mundo, que ele descreve como Zorba Buda. Uma pessoa que tem condições de viver a vida terrena, todos os seus aspectos, não? As comunidades de uma vida terrena, tudo que o homem criou, e também tem condições de ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca a divindade, que busca a espiritualidade. Essas duas coisas juntas, viver a vida e buscar a espiritualidade, é o que ele chama de Zorba e Buda. Osho diz que ele não dá soluções para a vida das pessoas, mas simplesmente ferramenta para que essas pessoas se encontrem por si mesmas. O ego. O ego é justo ao contrário do seu verdadeiro ser. Se não te liberas do ego, jamais você conhecerás profundamente. Você nasce da essência divina, mas logo após começam a alimentar um falso ser dentro de ti. Você é bonito, você é branco, você é a pessoa, a raça escolhida para dominar o mundo. E assim vai montando um quebra-cabeça, um puzzle de ideias falsas sobre ti. Te colocam nomes, criam ambições, condicionamento que mais tarde ofuscará toda a sua vida. O ego tem toda classe de desejo e com isso provoca tristeza, sofrimento e luta. Ninguém pode entrar em ti, só tu tens esse poder. Mas o ego sempre está pronto para persuadir-te. Se destrui o ego, encontrarás novamente tu e o caminho da felicidade infinita. As crianças nascem sem ego, sem religião, sem cultura. E pouco a pouco se vão moldando uma personalidade, falso indivíduo alimentado pelas regras sociais, culturais e religiosas. Aliás, se querem buscar uma religiosidade em ti, esqueça todas as religiões que colocaram em tua vida. Comece do nada. E busca em ti, dentro de ti, a tua espiritualidade. O ego é a origem de todos os problemas de uma pessoa, de todos os conflitos pessoais e coletivos, de todas as guerras, dos medos e das opressões.
O ego também tem medo, porque ele sabe que é um recurso artificial, criado pela sociedade manipuladora e escravista. O ego é como a política. Cada vez quer estar mais alto, mais forte, mais poderoso. O ego e todos os seus jogos. O matrimônio, o dinheiro, o poder. Todos são jogos do ego. O ego é uma grande mentira que tu aceitou como verdade. O ego não sente alegria no presente. Não pode existir no presente. Ele só existe no passado e no futuro, ou seja, no tempo que não é. Pois bem sabido que o presente é o único tempo de presença. O passado já não existe. O futuro ainda não existe. Ambos carecem de existência. E o ego só pode existir com a não existência, porque em si mesmo ele não existe. No presente não encontrarás nenhum ego no teu interior. Somente vais encontrar no presente uma alegria silenciosa, um nada silencioso e puro. Se perguntas a Buda quem eres, guardará silêncio e não responderá. Por quê? Por quê? Porque ele deixou de ser um indivíduo e agora está na totalidade, ausente de ego, ele está no nada e também está no tudo. Quanto mais se profunda em seu ser, mais te darás conta que a ideia do eu desaparece, ficando o estado simples de presença. O seu ser não está separado, não é teu. O seu ser é de todos. Dentro dele está os rios, as árvores, as pedras, as montanhas, toda a imensidade do universo. Quanto mais te aprofundas em ti, mais compreendes que as pessoas não existem, que não existem os indivíduos. O que existe é uma pura universidade. Na periferia, temos nomes, damos nomes, entidades, egos, mas quando está no centro, desaparecem todas essas identidades. O ego é uma ficção. A ficção só existe se tu alimentar ela sempre. Ela necessita de alimento, ao contrário da verdade. E como se alimenta esse ego? Como se alimenta essa ficção? Através do poder, eu tenho, eu quero, e assim vamos alimentando cada vez mais esse ego. Mas quando chegar a morte, simplesmente borra tudo. Se borra tudo. Se borra o ego, se borra tudo. Não fica nenhuma marca.
intentamos o que intentamos fazer com nossas vidas, não é mais que um escrever na areia. Ou se não, um escrever na água. Tudo desaparece, como no princípio do nascimento. É muito difícil ter uma vigilância 24 horas por dia do ego. Então, sem querer, vamos deslumbrando momentos de realidade sem ego. Sem a pantalha do ego, vivemos momentos muito especiais. Todo mundo experimenta esses momentos de vez em quando na vida. Por exemplo, alguma noite dormes profundamente que não sonhas. Então, esse é o momento em que o ego desapareceu. Desaparecem todas as ficções montadas. É como morrer em pequenos. Entende? São momentos que desaparece o ego, ausência de sonho, dormes profundamente, então desaparece o ego. Porém, quando dorme sem sonhar, o ego desaparece. Mas é uma maneira inconsciente de estar nessa natureza sem ego. É distinto de você estar sem ego consciente. Não existe uma grande diferença entre dormir sem sonho ou estado último que alcançou Buda. Não existe grande diferença. Porém, existe. Está justamente na consciência. Quando dorme sem sonho, estás no estado inconsciente. Porém, o estado de Buda é um estado consciente. É o mesmo estado, porém diferente. A segunda fonte que carece o ego é o sexo e o amor. Porém, o sexo e o amor foi tão condenado pelo sacerdote, pelas igrejas, que deixou de ser uma experiência importante. Leva tanto tempo sendo condenado que condicionou a mente dos seres humanos. Isso ocorre até nas gerações mais jovens e modernas. Você pode ser um hippie, ter o pelo largo, pode andar desnudo, mas como levam anos e anos dizendo que o sexo, que é culpa, que é pecado, que é o pior dos pecados, esta ideia está tão profundamente enraizada que quase não sentimos o êxtase na hora da energia sexual. Porque quando está plenamente no ato sexual, o ego desaparece por um momento. Porque o clímax é uma pura energia.
se aprofundas no sexo, o sexo desaparece. E isso consiste na beleza de fazer amor, que é uma outra possibilidade de ter um vislumbre de Deus. É como o sono profundo, porém muito mais valioso, porque no sono profundo está inconsciente e no ato do amor está consciente. Consciente, porém sem a mente. De aí vem a ciência do Tantra. O Tantra elige o sexo como uma janela para abrir a Deus. O caminho da yoga é muito mais largo, porque transforma o ato de dormir inconsciente em consciência. É mais duro, pode demorar várias vidas. Temos que nos livrar da culpa que nos condicionaram os sacerdotes e as religiões. Enquanto faça o amor, pensa na oração. Em meditação, pensa em Deus. Cante, baile, teu amor, teu sexo. Profundiza e te surpreenderás, porque nós temos a chave. Com o amor, desaparece o ego. Pouco a pouco, o ato amoroso dará a clave para você enamorar da existência. Existem outros momentos que desaparece o ego também. Em algum momento de grande perigo, em algum acidente, no rio se afogando, em situações de meditação profunda, quando você está escalando uma montanha, você entra em contato com essa não-mente. Isso também pode ocorrer na pintura, na beleza das coisas, na natureza. Em outras várias coisas, a gente pode entrar num estado de não-mente. A verdadeira religião, religiosidade, espiritualidade, não morreu ainda graças a esses escassos momentos que vislumbramos na vida. Esse é o verdadeiro caminho para buscar a Deus. Não viver no ego é viver em Deus.